Olá, saudações a todos, todas e todes. Eu me chamo João Carlos Borges, sou historiador, sou mestre em História do Brasil, sou professor das redes pública e privada em Luiz Correia, Parnaíba e Teresina. E vim aqui hoje a convite do meu querido amigo, o professor Gisvaldo, a quem de antemão eu já agradeço, conversar um pouquinho com vocês sobre esse texto, Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, que é um texto seminal, é um texto importantíssimo para a historiografia brasileira, um texto importantíssimo para a sociologia brasileira, sobretudo porque ele, ao lado de outros ensaios produzidos ali entre os anos 20 e 30 pelos chamados intérpretes do Brasil, marca uma ruptura no que diz respeito a uma certa forma de entender a nossa história, a uma certa forma de entender a como nós chegamos a ser o que somos enquanto povo, enquanto nação, enquanto Estado, Fico muito feliz pelo convite para conversar com vocês que são da Universidade Pública, de onde eu vim, especialmente a UESP, onde eu me formei, mas também muito feliz em falar sobre esse texto, que é um texto muito importante para a minha formação enquanto historiador, enquanto professor de História, A minha fala, que vai durar aqui talvez pouco mais de 20 minutos, é uma fala que vai se dividir em alguns eixos especificamente, Então a gente vai falar sobre a trajetória do Sérgio Buarque de Holanda, a gente vai falar sobre o contexto em que essa obra foi publicada, e a gente vai falar um pouco sobre as teses que o Sérgio Buarque de Holanda defende aqui, Mas não necessariamente a gente vai separar isso em caixinhas. Eu vou falando aqui livremente, eu prefiro assim, e na medida em que eu for tocando nos pontos específicos, eu vou construindo as conexões, Para a gente não ficar aqui fechado em caixinhas conceituais. Agora eu vou falar sobre a vida, agora eu vou falar sobre a trajetória, agora eu vou falar sobre o contexto e agora sobre a obra. Não, a gente vai fazer isso mais livremente. Mas, de um modo geral, eu vou começar falando sobre a vida do Sérgio Buarque de Holanda, O Sérgio Buarque de Holanda nasceu em 1902 em São Paulo, Ele é filho de um farmacêutico nordestino, de uma dona de casa carioca, de classe média, O pai dele chegou a ser professor da USP, Da área de farmácia, e ele teve uma vida muito estável na sua juventude, Ele viveu em São Paulo ali nas primeiras décadas do século XX, estudou nas melhores escolas de São Paulo, aprendeu a falar inglês, francês, alemão ainda na sua juventude, porque viveu nessa São Paulo efervescente que era São Paulo das 3 primeiras décadas do século XX, Cabe aqui a gente ressaltar que esse momento da história de São Paulo é marcado por um forte impulso modernizador, Então, os recursos que estavam vindo da exportação cafeeira vão ser aplicados de maneira cada vez mais intensa na modernização dessa cidade, Na construção de espaços de sociabilidade, na melhoria das condições urbanísticas propriamente de São Paulo, de modo que São Paulo vira um grande canteiro de obras nas primeiras décadas do século XX, um espaço que vai atrair pessoas de várias regiões do mundo e de várias regiões do Brasil, Então, São Paulo, essa cidade que era governada ainda por barões do café, por cafeicultores, por ricos oligarcas, era uma cidade que nos anos 20 chegou a ter 35% da população composta exclusivamente por imigrantes, Então, uma cidade onde você tinha uma economia muito pujante, mas onde você também tinha uma efervescência cultural muito grande nessas primeiras décadas do século XX, Então, na medida em que esses imigrantes vão chegando em São Paulo, os contrastes entre aquela realidade rural, oligárquica, própria do campo, e a realidade propriamente urbana, esses contrastes são cada vez mais gritantes, cada vez mais evidentes, E o Sérgio Buarque de Holanda ele vai se formar nesse ambiente de efervescência cultural, de efervescência urbana que São Paulo vivia, E ele vai se relacionar diretamente com o grande movimento artístico que o Brasil vai viver nos anos 20, que vai marcar a nossa história cultural, a nossa história artística,
que é a Semana de Arte Moderna de 1922. Sérgio Buarque, ele nutre uma relação muito próxima com os irmãos Oswald de Andrade, Mário de Andrade. Ele também nutre uma relação muito próxima com Manuel Bandeira, né? E apesar de em 22 ele já não morar em São Paulo, né? Ainda em 21 ele se muda para o Rio de Janeiro. Ele se formou em Direito na Universidade do Brasil e assumiu um lugar de jornalista no jornal, né? Um jornal chamado O Jornal, de propriedade do Assis Chateaubriand, que é um grande estimulador cultural de São Paulo na primeira metade do século XX, né? O Assis Chateaubriand vai ser um dos homens que vai estar por trás da construção, por exemplo, do MASP. E ele vai ocupar essa função, apesar de se formar em Direito, ele vai ocupar essa função de jornalista, de crítico literário. Mas o fato é que o convívio com esses intelectuais, o convívio com nessa ambiência cultural, vão estimular no Sérgio Buarque de Holanda essa busca por uma verdade do Brasil. E, de certa forma, é a busca por uma certa verdade do Brasil a linha que atravessa a escrita de Raízes do Brasil, né? Do qual a gente vai falar diretamente daqui a pouco, né? O Sérgio Buarque de Holanda ele vai ficar no Brasil até 1929, quando ele é enviado pelo Assis Chateaubriand para a Alemanha, né, onde ele atuaria como representante, correspondente do jornal, né? E na Alemanha ele vai ter contato com a obra do Leopold von Ranke, ele vai ter contato com a obra do Weber, ele vai ter um contato mais aproximado com a obra de Hegel, né? Ele vai voltar para o Brasil lá por volta de 36, depois de fazer vários cursos livres na área de História na Universidade de Berlim. E ao chegar aqui em 36, o ano em que ele publica Raízes do Brasil, ele acaba se tornando professor de História da América da USP, né? Ele acaba se tornando professor de História da América, da USP não, da Universidade do Brasil, que seria hoje o que é a UFRJ, né? Ele viria a ser professor da USP lá na frente, nos anos 60, quando ele viria a fundar o IEB, o Instituto de Estudos Brasileiros, né? O Sérgio Buarque de Holanda faleceu em 1982, né? Deixando uma vasta obra, uma vasta contribuição, como eu coloquei anteriormente, para a historiografia brasileira e para a sociologia brasileira, né? Vasta, assim, uma quantidade significativa de obras, dentre as quais a gente destaca exatamente Raízes do Brasil, né? Esse texto, gente, ele foi publicado em 1936, um ano antes da eclosão do chamado Estado Novo. E aí, para a gente entender um pouco dessa ambiência, aqui, já que a gente falou sobre a vida do Sérgio Buarque de Holanda, é muito importante a gente considerar o cenário político do Brasil em 1936, né? Por isso que eu estou falando de Estado Novo aqui. Mas não só de 36, a gente entender o que está acontecendo politicamente no Brasil entre os anos 20 e os anos 30, né? Em 36, especificamente, quando o livro é publicado, eu tive dando uma olhada aqui no IBGE, o Brasil tinha aproximadamente 40 milhões de habitantes, dentre os quais 60% eram analfabetos, né? Nós tínhamos ainda uma economia eminentemente agrária, né? Uma população que tinha uma expectativa de vida de 42 anos, né? Com um PIB que é um PIB per capita de aproximadamente $1.100, né? Que era mais ou menos um quarto do que era o PIB argentino. Então nós éramos uma economia nanica, inclusive na América do Sul, né? E até o final dos anos 20, não que isso tenha se acabado no final dos anos 20, mas até o final dos anos 20 ainda era muito gritante, ainda era muito evidente o controle político das oligarquias, sobretudo as oligarquias de São Paulo e Minas Gerais, sobre a política brasileira, né? Então, ali nos anos 30, com a chamada Revolução de 30, na verdade o golpe, que acaba recebendo o nome de Revolução de 30, nós temos uma ruptura com esse modelo liberal, oligárquico, uma cisão, né? O que não implica dizer, obviamente, que toda aquela conjuntura de influência política das oligarquias tem acabado no Brasil, não é isso que está se colocando. Mas, de um modo geral, você tem
uma implementação mais direta de um modelo econômico que vai acreditar na indústria como um caminho possível para, digamos assim, substituir ou, se não complementar a produção de gêneros agrícolas como fundamentos da nossa economia, como fundamento da nossa economia, né? Então, até os anos 30, nós temos essa vocação agrária levada muito ao pé da letra. A partir dos anos 30, você tem uma política de incentivo à industrialização, né? As chamadas políticas de substituição das importações, dinamizando a economia brasileira a passos muito lentos ainda, mas sim dinamizando essa nossa economia. Óbvio que essa abertura para a industrialização nos anos 30, ela também dialoga diretamente com o cenário de crise que o mundo vai viver com a quebra da Bolsa de Valores em 1929, né? Então, esse momento é um momento de mudanças muito significativas nas estruturas políticas, nas estruturas econômicas do Brasil, os anos 30, né? Porque a gente está vindo aí de uma década de 20, onde houve um crescimento muito grande das classes médias urbanas, né? Então, o crescimento dessas classes médias urbanas também vai ter um efeito significativo sobre a política brasileira. Você tem em 1922, além da já citada Semana de Arte Moderna, você tem a fundação do PCB, né, do Partido Comunista Brasileiro. Você tem o tenentismo nos anos 20, né, com suas ações mais significativas em 22 no Rio de Janeiro, em 24 em São Paulo e Manaus, né? Você tem a Coluna Prestes de 25 a 27, né? Então você tem uma década de 20 também muito marcada por essa efervescência política, por essa efervescência cultural. De modo que quando o livro é publicado em 1936, a proposta do Sérgio Buarque de Holanda é trazer uma solução para esse país, né? Isso é algo que só o Sérgio Buarque de Holanda vai fazer? Não. Isso não é algo que só o Sérgio Buarque de Holanda vai fazer. Na verdade, o que o Sérgio Buarque de Holanda vai fazer é se perguntar: por que já faz tanto tempo que nós nos tornamos um país independente, que nós deixamos de ser colônia, e nós ainda não somos um país propriamente moderno? Por que nossas instituições ainda não são modernas? Por que nossa economia ainda não é moderna? E o que nós devemos fazer para que nós sejamos de fato um Estado moderno, né? Para que nós tenhamos instituições modernas, para que nós tenhamos uma democracia sólida, né? Então, para explicar isso, para fazer essa proposição, para criar essa espécie de receita, o Sérgio Buarque de Holanda ele tem que se voltar sobre o nosso passado, né? Raízes é uma metáfora que quer dizer aqui muito mais root do que roots, né? A tradução para o inglês de raízes seria roots, R-O-O-T-S, né? Mas a maneira como o livro se constrói, a maneira prescritiva, na verdade o caráter prescritivo, né, que o livro assume, acaba fazendo com que ele seja muito mais root do que roots, ou seja, com que ele indique muito mais um caminho a ser seguido do que propriamente faça uma retrospectiva. Na verdade, o olhar aguçado, a análise sócio-histórica que o Sérgio Buarque de Holanda faz sobre o Brasil tem única e exclusivamente a finalidade de construir um fundamento para a leitura de Brasil que ele faz, né? E qual é a grande questão que o Sérgio Buarque levanta? A grande questão que ele levanta aqui é como é que nós podemos conjugar progresso econômico, coesão social, instituições modernas, uma identidade nacional sólida com o passado que nós tivemos. Tendo nós o passado que nós tivemos, como é possível construir um país que tem instituições modernas, que tenha coesão social, que tenha uma identidade solidificada, que tenha uma economia pujante? Né? O que nós precisamos fazer para que nós venhamos a ter isso? Então, no intuito de responder essa questão,
o Sérgio Buarque de Holanda e outros intelectuais, né, nos anos 30, vão se propor a escrever ensaios interpretando o Brasil e apresentando aquilo que na perspectiva deles seria uma solução para o nosso problema, uma solução para o nosso atraso, né? Atraso entre aspas, né? Quer dizer, uma solução para aquele lugar que o Brasil ocupava na economia mundial, no cenário geopolítico dos anos 30. E nesse intuito de responder essa questão, você vai ter propostas que iam desde o fascismo, né, até interpretações do Brasil que flertavam com o marxismo-leninismo. E a gente vai citar aqui 3 trabalhos, 3 ensaios muito importantes nos anos 20 e nos anos 30, e que nós vamos citar aqui diretamente para que a gente marque especialmente uma diferença em relação ao que o Sérgio Buarque de Holanda faz, né? Então, esses 3 textos, eles têm um papel muito importante nesse cenário, né, em que a gente percebe a emergência de interpretações sobre o Brasil. Então, na ânsia de explicar, de encontrar uma solução para os problemas do Brasil, intelectuais das mais diversas matrizes teóricas e filosóficas se lançam sobre o desafio de interpretar o nosso passado. E aí a gente começa falando, por exemplo, aqui do Oliveira Viana, que em 1923 vai publicar um livro chamado Evolução do Povo Brasileiro, que era nada mais nada menos que um tratado eugenista sobre o Brasil, né? O Oliveira Viana ele vai defender a ideia de que os portugueses, por serem brancos, por serem europeus, reuniam as qualidades necessárias para conduzir o nosso país ao progresso. Então, Oliveira Viana ele faz projeções de branqueamento. O que nós precisamos fazer para tornar o nosso povo mais branco, né? Ele escreve um texto altamente racista aqui em 1923. E, obviamente, isso vai representar um ruído muito grande em relação ao que o Sérgio Buarque de Holanda faz, né? Outro texto muito importante publicado nos anos 30, nesse caso, aqui é o Casagrande Senzala, né, do Gilberto Freire. E aí o Casagrande Senzala ele vai se aproximar mais do que o Sérgio Buarque de Holanda faz do que o Oliveira Viana e a evolução do povo brasileiro. Por quê? Porque o Gilberto Freire ele vai ser o primeiro intelectual a dar visibilidade à presença do elemento negro, do elemento indígena, na construção do povo brasileiro, na construção da sociedade brasileira, né? O que é que separa a leitura que o Gilberto Freire faz da leitura que o Sérgio Buarque de Holanda faz? É que o Gilberto Freire ele faz uma leitura desse processo que tende a romantizar o processo, né? O Gilberto Freire ele acaba criando um verniz de harmonia que na prática não existiu. Então ele fala de miscigenação sem evidenciar, por exemplo, devidamente a violência desse processo, né? Quer dizer, o Brasil como um Brasil que é filho do estupro. O Sérgio Buarque de Holanda ele vai evidenciar a crítica ao poder, enquanto Gilberto Freire ele de certa forma cria na sua escrita uma sensação de harmonia e até de democracia racial que na prática não existe, né? Então o Freire, ele de certa forma minimiza as desigualdades que existiam nesse contexto, né? E de certa forma o Gilberto Freire também não faz uma proposição sobre que Brasil ele queria, né? Ele não consegue esboçar um projeto de Brasil propriamente em Casagrande Senzala. Em Casagrande Senzala ele não faz isso, né? Ele faz uma análise que acaba evidenciando essa coisa da democracia racial, que acaba evidenciando essa suposta harmonia no processo de mestiçagem, vamos usar esse termo, mas ele não faz a devida crítica, né? Ele não consegue enxergar, por exemplo, que desse processo histórico resultou um país extremamente racista e um país onde as condições de vida elas variam muito de acordo com a cor da pele das pessoas, né? Então o Sérgio Buarque de Holanda ele vai tratar também da presença do indígena e do negro em raízes do Brasil, mas para fazer uma crítica
a esse cenário colonial, né? Para fazer uma crítica à maneira como nós chegamos, como nós nos tornamos nação, né? Povo, nação, como nós nos tornamos Estado, né? Outro texto importante aqui que vai surgir nos anos 30 e que tem esse caráter também de entender o que é o Brasil, é o texto do Caio Prado Júnior, Evolução Política do Brasil, né? Que é a primeira análise propriamente marxista da história do Brasil. E o Sérgio Buarque de Holanda, ele não discorda do Caio Prado Júnior, né? A grande questão é que o Caio Prado Júnior ele faz uma análise puramente economicista. Ele desconsidera uma série de questões culturais, uma série de questões sociais que tem um peso muito grande, né, sobre a formação do nosso país. Na verdade, o Sérgio Buarque de Holanda ele nem concorda com o Caio Prado Júnior no que diz respeito à ideia de que era preciso superar o capitalismo para que nós nos desenvolvêssemos. Porque o que incomoda, e isso é uma questão central na escrita do Sérgio Buarque de Holanda, o que preocupa o Sérgio Buarque de Holanda é a questão das assimetrias políticas. Então, na perspectiva do Sérgio Buarque de Holanda, tornar o Brasil uma democracia plena, tornar o Brasil um Estado com instituições modernas, repito, com uma identidade consolidada, com coesão social, com economia pujante, pressupunha não propriamente a superação do capitalismo, mas talvez mesmo na manutenção do capitalismo, que nós pudéssemos neutralizar as assimetrias políticas que historicamente permitiram a hegemonia de uma pequena elite. Então é em torno dessa questão, é em torno dessa preocupação que o Sérgio Buarque de Holanda vai escrever Raízes do Brasil, né? Raízes do Brasil é um texto que vai ser dividido em 7 capítulos, né? Que é escrito numa linguagem bastante acessível, né? E essa acessibilidade da linguagem, eu vou usar aqui a expressão tradução simplificadora, né, executada por Sérgio Buarque de Holanda na sua escrita, é algo que faz com que ele consiga trabalhar questões extremamente complexas com uma narrativa relativamente simples de ser entendida, né? Uma narrativa acessível. Isso é possível principalmente por conta do recurso que ele faz, do uso constante que ele faz de metáforas, de comparações, né? Então, no texto, é muito incomum você encontrar dualismos do tipo trabalho e aventura, né? O semeador e o ladrilhador, né? O que denuncia aqui claramente a influência de pensadores alemães na escrita de Sérgio Buarque de Holanda, né? A gente percebe aqui claramente a teoria dos tipos ideais do Max Weber sendo utilizada, né? E a própria dialética de Hegel. Então, ele, a partir dessas comparações que tem um pé na realidade, ele consegue operacionalizar essa tradução simplificadora, ele consegue trazer um debate extremamente denso, extremamente profundo, né, numa linguagem relativamente acessível, né? No texto propriamente, em Raízes do Brasil, ele levanta 4 eixos, 4 pontos centrais. Então, quais são os cernes, digamos assim, quais são os pontos centrais da discussão do Sérgio Buarque de Holanda em Raízes do Brasil? Então ele vai discutir o sistema colonial português, o patriarcado rural, o homem cordial e as aporias do liberalismo brasileiro. As aporias ou os paradoxos, as contradições próprias desse liberalismo brasileiro, né? Então ele começa ali nos capítulos 1 e 2 caracterizando esse mundo colonial brasileiro, né, esse mundo colonial português, aliás, e no capítulo 4, mais diretamente, ele traça um paralelo entre o modelo colonial português e o modelo colonial espanhol. Essa discussão ocupa um lugar muito grande dentro do debate que o Sérgio Buarque de Holanda faz em Raízes do Brasil, né? E ele vai dizer que o espanhol ele tem a postura do ladrilhador, e o português a postura do semeador. Ele vai dizer que o espanhol, ele procura vencer a paisagem agreste, ele procura edificar,
né? Ele procura ocupar o território como uma extensão da Espanha. Ele planeja o processo de ocupação, né? Visando um retorno que muitas vezes se dá a médio prazo ou até a longo prazo. Enquanto o português, ele tem uma postura muito mais descansada. O português, ele se esquiva do trabalho, inclusive ele negativiza o trabalho, né? O português, ele tem uma postura de exploração e não de edificação. E essa postura do português vai dificultar uma organização social mais justa, mais consolidada. E aí o Sérgio Buarque de Holanda vai buscar as raízes desse problema, dessa diferença evidente aqui entre a maneira portuguesa de colonizar e a maneira espanhola de colonizar, na formação do Estado moderno português e no processo de empoderamento da burguesia portuguesa. Ele vai lá para a Revolução de Avis, aquele contexto ali, se não me engano, século XIV. Ele vai dizer mais ou menos o seguinte: olha, lá em Portugal, o processo de empoderamento, a tomada de poder pela burguesia, ela não significou a superação do lugar de privilégio da nobreza, como aconteceu, por exemplo, com a Revolução Francesa, né? Lá no século XVIII. Em Portugal, o processo de ruptura, na verdade, o processo de empoderamento da burguesia não representa uma ruptura com os privilégios da nobreza, mas uma acomodação dessa nobreza e de seus privilégios. Então, no processo de colonização, nós temos ainda uma cultura política, nós temos um comportamento, uma postura de negativização do trabalho própria dessa nobreza que se pereniza na cultura brasileira, né? Que se enraiza, para usar aqui o termo, né, que dá título ao livro, que se enraiza na cultura brasileira. Então, o Sérgio Buarque de Holanda, ele vai encontrar nessa história de Portugal uma explicação para que a nossa colonização tenha sido uma colonização muito mais exploratória, muito mais destrutiva do que propriamente construtiva. E ele não faz isso simplesmente para dizer que se fosse outro colonizador teria sido melhor, ou para negativizar propriamente a colonização, né? Na verdade, a intenção dele mesmo é entender, como eu estou colocando, como nós chegamos a ser o que somos. Então vai muito além de um juízo de valor, né? Vai muito além desse juízo de valor, né? E aí ele vai dizer que nessa sociedade marcada pelo privilégio, marcada pela existência de indivíduos que negativizam o trabalho, vai se constituir um universo colonial onde as diferenças entre negros, brancos e indígenas vão ser muito gritantes, né? Então as hierarquias sociais, elas são muito evidentes e elas são muito marcadas nessa sociedade, né? É uma decorrência desse processo de colonização que nós tivemos. E aí, para ele, o lugar onde por excelência se verifica essas hierarquias é o ambiente rural. O microcosmos que para ele melhor representa as relações entre negros, né, brancos, índios e mestiços no nosso processo de formação sócio-histórico é o universo rural, né? Então ele vai falar dessa herança rural brasileira, ele vai falar do senhor de engenho, do dono da fazenda. E aí é uma análise que o Sérgio Freire já faz, que o Gilberto Freire já faz. Só que o Gilberto Freire faz essa análise sem fazer uma crítica ao poder. O Sérgio Buarque de Holanda faz a crítica ao poder, né? O Sérgio Buarque de Holanda ele faz uma crítica a essas estruturas, no sentido de entender como o enraizamento dessas estruturas, em grande medida, ajuda a gente a entender como nós chegamos a ser o que somos, né? Então ele vai analisar a violência própria dessa sociedade rural, né? Ele vai analisar esse poder discricionário do homem branco, né? Então, enquanto o Freire romantiza e dá a esse universo um caráter de harmonia, o Sérgio Buarque de Holanda ele vai fazer essa crítica ao poder. E é nesse universo de violência, é nesse universo de poder discricionário onde nasce o principal personagem, né, digamos assim, dessa tese do Sérgio Buarque de Holanda, que é o homem cordial,
né? O homem cordial seria o sujeito dessa sociedade pautada na violência, é o sujeito dessa sociedade individualista, dessa sociedade que não está disposta a funcionar em torno de uma lei, em torno de algo que dá ao convívio coletivo um sentido de impessoalidade, né? Então, o que é esse homem cordial, né? Não é o homem cordial no sentido de ser gentil, não é o homem cordial no sentido de ser ingênuo ou inocente. É a cordialidade como a tentativa de personalizar todas as relações que deveriam ser interpessoais. Então, é uma sociedade onde os espaços de poder são ocupados por indivíduos acostumados a colocar os afetos e os sentimentos pessoais, as lealdades individuais, acima da impessoalidade própria da lei. É o que a gente chama, de maneira muito genérica, de jeitinho brasileiro. A maneira de resolver as coisas de acordo com os meus interesses e as minhas afinidades, né? E essa é uma sociedade, aliás, esse modelo de organização política e social pautada na existência do homem cordial é uma marca da nossa história colonial, né? Para finalizar a análise, para finalizar essas considerações que eu estou fazendo a respeito da obra do Sérgio Buarque de Holanda, cabe considerar que a proposta de Brasil que o Sérgio Buarque de Holanda pensa, a solução para o problema do Brasil que o Sérgio Buarque pensa e que motiva a análise do Sérgio Buarque de Holanda, partiria necessariamente da supressão desse modelo de sociabilidade e desse modelo psicológico do homem cordial. Então, para o Sérgio Buarque de Holanda, o homem cordial é o grande calo da nossa história política, da nossa história social. Então, superar esse modelo pautado no familismo, pautado na existência de privilégios, pautado numa espécie de corporativismo classista e racista, superar esse modelo de ação política é algo fundamental para que nós possamos, né, construir uma sociedade, repito, voltando para aquele interesse inicial que a gente colocou lá atrás, para que nós possamos construir uma sociedade socialmente coesa, para que nós possamos construir uma sociedade com instituições definitivamente modernas, para que nós possamos construir uma sociedade economicamente viável e desenvolvida, para que nós possamos construir uma sociedade que de fato tenha plena democracia. Seria preciso superar esse homem cordial e todos os seus corolários, né? Então a gente está falando de uma obra que foi publicada em 36, então a gente tem aí mais de 70 anos de publicação dessa obra, 70 anos, 36, 2006, mais de 80 anos de publicação dessa obra, né? Um texto que ainda se faz muito atual, né? Tendo em vista que esse tipo de relação de apadrinhamento, esse tipo de relação onde o público se confunde com o privado, ainda é uma marca muito forte na nossa sociedade, né? O que faz da leitura do Sérgio Buarque de Holanda uma leitura importante, uma leitura necessária para a gente entender o nosso país, tá bom? Muito obrigado, um abraço a todos, todas e todes e até mais. Tchau, tchau.